Boa noite, meus irmãos, e todos aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, no nome precioso de Jesus. Para quem não sabe, o pastor Bruno, nesse momento, está lá em Manaus, participando do Supremo Concílio da IPB, que inicia hoje à noite e vai até domingo que vem. Então, essa semana, ele estará fora, juntamente com o presbítero Giovanni. Então, irmãos, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 15. Salmo, capítulo 15. E nós iremos nos debruçar sobre esse salmo. Salmo 15, são 5 versículos apenas. Acompanhe atentamente a leitura que farei na revista atualizada. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio, mas não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Vamos orar comigo mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, com a Tua palavra exposta diante de nós, precisamos, ó Deus, de olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Ouvidos para ouvi-la, ó Deus, a Tua voz, como ela pode nos ensinar a corrermos diretamente para os braços do Senhor Jesus. Ó Deus, faz isso conosco nessa noite. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deixe-lhe fazer uma pergunta. O que você espera de alguém que nasceu de novo? Que se tornou uma nova criatura? O que você espera de alguém que morreu para o pecado e ressuscitou com Jesus Cristo para andar em novidade de vida? O que você espera? O que você espera de alguém cuja vontade foi radicalmente transformada pelo poder regenerador e transformador do Espírito Santo do Senhor? O que você espera? Que ele viva de acordo com aquilo que ele crê. Que ele seja coerente com aquilo que ele crê. Isso é o básico que nós devemos esperar. Entretanto, meus irmãos, quando olhamos para o cenário nacional, percebemos, dentre tantas coisas, que a igreja evangélica parece sofrer uma crise de identidade. Ela não sabe mais de quem ela é noiva, ela não sabe mais a quem ela pertence, ela não sabe mais a quem ela deve submissão. Ela se parece mais com a noiva do mundo do que com a noiva de Cristo. Em muitos contextos, infelizmente, eu afirmo isto. Meus irmãos, o Salmo 15, escrito pelo grande rei Davi, vai nos apresentar as virtudes que irão distinguir a noiva de Cristo do restante da humanidade. Esse texto nos apresenta como é a vida de quem vive em constante comunhão com o Senhor Deus. Este brevíssimo salmo de 5 versos apenas pode ser dividido em 3 partes. Primeira, o verso 1, onde temos uma pergunta. E qual é a pergunta? Quem pode habitar na presença do Senhor? Dos versos 2 ao 5, nós temos a resposta que o salmista oferece a essa pergunta introdutória. Ele oferece a resposta de quem pode habitar na presença do Senhor. E na última parte do verso 5, finalzinho, a parte B, o salmista conclui que a pessoa que possui essas virtudes, estas marcas, essas qualificações, elas jamais serão abaladas. Quem assim procede jamais será abalado. E assim conclui o Salmo número 15.
Então, vejamos aqui a partir de agora, cada uma dessas três partes. Primeira delas, e fundamental, o salmista faz essa pergunta, a pergunta fundamental de nossas vidas. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Nós temos duas palavras aqui importantíssimas: tabernáculo e santo monte. Tabernáculo nos remete para o deserto, para Moisés, no Êxodo, principalmente. Aquela tenda móvel que o Senhor Deus deu todas as determinações, descrições para que Moisés edificasse esse tabernáculo. A tenda móvel, onde Deus se encontraria com o seu povo, no tabernáculo, no deserto, durante tantos anos. Assim o foi. O lugar da habitação, da presença de Deus entre o seu povo, onde fora, no tabernáculo, inicialmente, no deserto. Santo Monte, uma referência clara ao Monte Sião, a cadeia montanhosa, a cadeia rochosa, onde futuramente a cidade santa, a Jerusalém, seria edificada. Sobre o Monte Sião, onde o Senhor ali ordenaria a bênção. O Santo Monte é uma clara descrição ao Monte Sião, a Jerusalém, onde for edificada. O salmista está fazendo a pergunta fundamental de nossas vidas: quem há de habitar no teu tabernáculo, Senhor? Quem há de morar no teu santo e bendito monte? Moisés está usando aqui uma figura que nós chamamos hoje de hebraísmo. Ele quer enfatizar uma verdade. Ele usa palavras distintas, porém com o mesmo conteúdo semântico. Ou seja, tanto o tabernáculo quanto o Santo Monte são lugares da presença do Senhor, onde Deus habitou de maneira provisória, temporária, e depois passou a habitar para sempre. Então, nessas duas expressões, nessas duas perguntas paralelas, que no fim dizem apenas uma coisa, a dúvida é uma só: como eu posso permanecer na presença do meu Senhor para sempre? Hoje, já, agora, aqui, agora, mas também por toda a eternidade. Note, tabernáculo diz respeito a algo que é uma hospedagem provisória, temporária. Mas o Santo Monte, o Monte Sião, onde Jerusalém foi edificada, construída, ali denota um lugar de habitação perpétua. A pergunta, portanto, é de extrema importância e relevância para os nossos dias. Afinal de contas, no fundo, todas as pessoas almejam o céu. Até mesmo aqueles que negam a existência de Deus. Eles querem um lugar bom para passar a eternidade. Eles esperam isso de uma forma diferente da qual nós esperamos. Eles querem estar lá de uma forma que eles mesmos possam reconhecer que foi pelos seus méritos. Mas no final, o lugar é o mesmo. Um lugar de paz, de bem-aventurança, onde não há mais choro, pranto, dor. A pergunta é de essencial importância. Por quê? Se você lembrar de cabeça do Salmo 14, ou se não lembrar, tiver curiosidade de voltar uma página na sua Bíblia, o Salmo 14, também escrito por Davi, nos diz o quê? Ele diz que a respeito dos ímpios, dos incrédulos, Davi disse que, chamando eles de insensatos, eles afirmam nos seus corações que Deus não existe. Diz o ímpio no seu coração: Deus não existe. E a consequência dessa afirmação é que tais pessoas são ignorantes, são corruptas, não fazem o bem, não buscam a Deus. Então, Davi descreveu isso no Salmo 14. No Salmo 15, logo na sequência, ele faz a pergunta: quem, portanto, está qualificado para habitar e permanecer na presença do Senhor?
Em outras palavras, como um homem pode viver em constante comunhão com o seu Senhor? Pois bem, vem as respostas agora a partir do verso 2 em diante, até o verso 5. Davi apresenta qualificações ou virtudes, chame como você quiser, ou marcas ou características daqueles que habitam, que andam em comunhão com seu Senhor. E a primeira delas, e é a mais importante ao meu ver do Salmo, porque ela dá o tom em todo o restante do Salmo. Quem, Senhor, pode habitar para sempre no monte santo do Senhor? Verso 2. Aqueles que vivem em integridade. Viver em integridade. Já observa o verbo que o autor bíblico utilizou. Ele tem um estilo de vida. Qual é esse estilo de vida? Ele vive em integridade. Viver em integridade. É a referência aqui a um comportamento coerente com a nossa nova natureza que recebemos do Senhor Deus. Um comportamento coerente com aquilo que nós cremos. Ele vive em integridade. Talvez aqui é onde eu gaste mais tempo nesse Salmo 5. A integridade, essa palavra tão importante na Escritura, ela tem muitos significados. Seu campo semântico alcança muitas ideias, muitas situações. Por exemplo, a integridade é a qualidade daquele que é completo. A pessoa que é completa, que não lhe falta nada. Ou inteiro, a pessoa que é inteira, que não é fragmentada. Ou perfeito, a pessoa que é perfeita tanto no seu ser quanto no seu proceder. Ou integridade é a qualidade daquele que é irrepreensível. Aquele que é inculpável, não impecável. Não estamos falando aqui de ser impecável, mas de ser irrepreensível. Quando ele peca, ele se arrepende e confessa seu pecado ao Senhor. Quando Satanás aparece, apresenta para acusá-lo diante de Deus, ele fala: volta para o fim da fila, você já perdeu, você está fora. Ele já resolveu comigo aquele pecado que ele possuía. Isso é ser irrepreensível. Integridade tem a ver com o coração, não ter o coração dividido. Ânimo dobre, a linguagem utilizada por Tiago na sua carta. Aquele que não possui o ânimo dobre, que não possui o coração dividido. Na linguagem do profeta Elias, aquele que não coxia entre dois pensamentos. Ou aquele que não vive o tempo todo com lealdades competindo entre si no seu coração, disputando as suas afeições, os seus afetos, os seus amores. Tudo isso é integridade. Quem há de morar no santo monte do Senhor? Aquele que vive em integridade. Olha aí mais essa. Refere-se aos animais que não tinham defeitos, que eram levados para o holocausto. Integridade. Os animais que não tinham defeitos e eram levados para serem sacrificados em holocausto. Então, irmão, ser íntegro é ser coerente com aquilo que nós cremos, dizemos crer. E uma coisa bem interessante é que não basta sermos íntegros, é preciso parecermos íntegros. Deus sabe que eu sou íntegro. Deus sabe, Ele pode saber, mas o seu irmão também precisa ver em você integridade. Nós, presbíteros, nós, diáconos, precisamos parecer íntegros. Vocês, todos irmãos, a igreja de Cristo, também precisa parecer íntegra. Não basta apenas dizer, Deus sabe o que eu sou. Nós devemos parecer também. As pessoas também devem ver em nós integridade. E esta é a primeira virtude, marca, que o salmista estabelece, que dá o tom em todas as outras demais. Porque aquele que vive em integridade, a segunda virtude do verso 2, ele vai praticar o quê? A justiça. A palavra grega adikia, que significa justiça.
fazer aquilo que é justo, reto, andar em conformidade com o santo padrão da lei do Senhor, ter aquela disposição interna de cumprir a lei do Senhor, praticar a justiça, em outras palavras, obedecer a Deus. Só que a Bíblia diz que não há nenhum justo. Aqui já começa o nosso problema a olhar para Salmo 15. Como é que a gente faz? Sabe que Paulo errou lá em Romanos 3, ao afirmar que não há nenhum justo, nenhum sequer? Para nós pensarmos até o fim desse sermão. A Bíblia diz que nós não somos o que ela requer de nós, sendo assim, como podemos permanecer diante de Deus, se não falta esse tipo de justiça que o próprio Deus requer de mim e de você? Estamos no mato sem cachorro? Será que Deus faria isso conosco? Alguém precisará nos conceder essa justiça. Ela terá de vir de fora de nós, externamente, e nos chegar até nós por meio da fé. Ele vive em integridade, ele pratica a justiça e de coração, verso 2 ainda, ele fala a verdade. Parece óbvio, mas não é. De coração falar a verdade. Hoje parece que cada vez mais está mais difícil ver-se cumprido, praticado esse requisito aqui. Uma pessoa falar a verdade de coração. E não apenas por obrigação, porque senão perde o emprego, senão perde o cargo, senão isso, aquilo, outro, senão é presa, senão responde a processo criminal. Não, de coração, Davi, de coração fala a verdade. Seu prazer é dizer a verdade. Ele não tem prazer de enganar o próximo, mas não é isso que vemos na prática, em muitos contextos, em muitas situações. As pessoas parecem, muitas delas, têm prazer em enganar o outro, o interlocutor. Tem prazer em ludibriar e enganar. Eu vou passar ele para trás, ele vai ver. Mas este tal que almeja habitar a presença do Senhor, ele de coração fala a verdade. Ele fala a verdade. Brota do coração. E aí, como brota do coração, o coração está cheio da justiça, da integridade, ele vai falar a verdade. É o que sai do coração, sai pelos nossos lábios. O verso 3 nos são apresentados mais 3 virtudes. Agora de maneira negativa. Veja, não difama o próximo, não faz mal ao próximo e não profere injúrias contra o seu vizinho. Ele não difama o próximo. Ele não ofende a reputação de ninguém. Ele não degrine a fama, a imagem, a moral, a honra. Ele não fala mal de ninguém para outras pessoas. Vem aqui, deixa eu... Ele não difama o próximo. Difamar é ofender a reputação de alguém. É falar que tal pessoa cometeu alguma coisa quando ela não o fez. Isso é difamação. Dizer que ela cometeu tal crime, só que sendo isso falsamente. Difamação, ela não faz mal ao próximo, objetivamente. Ela também não tem intenção de causar prejuízo ao próximo. Financeiro, material, qualquer ordem. Ele não tem intenção de causar mal ao próximo. E muito menos profere injúrias contra os seus vizinhos. O Davi tinha vizinhos. Por aqui nós podemos deduzir. Ele não atribui qualidades negativas, xingamentos, palavrões, humilhação, lacração na internet. Ele não profere injúrias contra os seus vizinhos. Veja a agravante disso aqui. Está falando que é contra os vizinhos. Oh, bem, essa família aqui, eles não são crentes? É, diz que são. Ah, mas eles ficam aqui xingando todo mundo aqui na rua, na calçada, xinga aquele lá, xinga aquele outro, fala mal desse. Mas eles vão na igreja todo domingo. Então, não profere injúrias contra quem? Os vizinhos. Os que mais conhecem a gente depois de nossa família. Se o muro for baixo. Verso 4. Nos são apresentados mais 3 virtudes
que deve fazer parte da vida daquele que almeja estar diante do Senhor. Tem por desprezível ao réprobo. É uma palavra, uma expressão difícil. Eu me recorri a outras traduções bíblicas, NVT, linguagem de hoje, NVI, para descobrir quem é esse tal do réprobo. Ele tem por desprezível ao réprobo. Ele despreza aquele que o Senhor despreza. Ele rejeita quem o Senhor rejeita. Pessoas imorais, pessoas rebeldes, pessoas profanas, pessoas... Quem o Senhor rejeita, ele também rejeita. Quem o Senhor despreza, ele também despreza. A Bíblia não diz que Deus rejeita os orgulhosos, os arrogantes? Em várias passagens está descrito isso. É uma forma de rejeição. Eu quero distância. Eu quero distância. Davi diz que tal pessoa despreza quem o Senhor rejeita. Por que isso é tão importante? Porque é possível, meus irmãos, podemos fazer justamente o contrário que está sendo exigido aqui. Crentes acabam fazendo justamente o contrário. Assentando na roda dos escarnecedores. Sorrindo, acenando, dando com a cabeça aquilo que Deus repugna, que Deus quer distância. Note como isso é tão importante, desprezar aquilo que Deus também despreza, aquela piada imoral. O salmista nos diz que não podemos admirar o comportamento ímpio. Devemos desprezar o que é desprezível para Deus. Em contrapartida, ele honra quem teme ao Senhor. Trata com respeito, com deferência, com honra, com dignidade. Quem? Aquele que é desprezível aos olhos do Senhor? Não, aquele que teme ao Senhor. Aquele que honra ao Senhor. Que procura honrá-lo, pelo menos. E por que também essa qualificação é tão importante? Porque é possível fazermos também o contrário aqui. Acabar desprezando quem teme ao Senhor. E tudo isso por conta do maldito orgulho, da inveja, dos ciúmes. Nós desprezamos aqueles que procuram temer ao Senhor, andar na sua lei, seguir o seu caminho. E Davi diz o quê? Não, honre aquele que teme ao Senhor. Despreze aquele que é rejeitado pelo Senhor. E em terceiro e último lugar, nesse verso 4, jura com dano próprio, mas não se retrata. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Ele cumpre o que promete. No verso 5, finalmente, temos as duas últimas virtudes que não devem fazer parte da vida de qualquer cristão. Ele não empresta dinheiro com usura. A Bíblia não proíbe o empréstimo. A Bíblia proíbe o empréstimo com usura. Ficar rico emprestando dinheiro para o povo de Deus. Um agiota evangélico. Davi proíbe isso. Ele não empresta dinheiro com usura, a fim de se enriquecer ilicitamente nas costas daquele que já está numa situação pior do que a dele. Ele não empresta dinheiro assim e ele também não aceita suborno contra o inocente, para ser testemunha contra pessoas inocentes no ambiente de tribunal. Ele não aceita ser subornado. Ele é insubornável. Ele não aceita suborno para mentir em juízo contra uma testemunha, para ser uma falsa testemunha num juízo, num processo judicial. Estas são as qualificações que Davi apresenta. Para no final do verso 5, ele dá a sua conclusão, afirmando o quê? Que a pessoa que assim procede jamais será abalada. A pessoa que vive dessa maneira permanecerá para sempre no monte do Senhor, na presença do Senhor. A pessoa que assim procede, ela jamais
sairá da presença de Deus. Só que nós temos um problema aqui agora. Ocorre que na prática, sabemos que nossa integridade não é perfeita, como a descrita pelo salmista. Nosso histórico pessoal demonstra as nossas inconsistências. Abalos morais são realidade em nossa vida. Então, como podemos permanecer na presença de Deus se a nossa integridade não é absoluta, não é perfeita? Se nós não somos íntegros, como a Escritura requer de nós, de mim e de você, como podemos conciliar isto? Será que Davi está ensinando salvação pelas obras? Faça isso, será salvo. Faça assim, você obterá o favor de Deus. Será que Davi está caminhando por esse ambiente teológico? Irmãos, se nós não tomarmos o cuidado de conectarmos esse texto com todo o restante da Escritura, corremos o risco de cair no legalismo religioso. Como igreja reformada, irmãos, à medida que nós envelhecemos na fé, nós corremos um grande perigo de esquecermos o Evangelho, de abandonarmos o Evangelho, de deixarmos ele para trás e nos tornarmos legalistas em nossa prática religiosa. Esse é um grande perigo que qualquer igreja que se diz reformada corre. Sendo assim, meus irmãos, esse salmo, ele não está ensinando o caminho da salvação para os pecadores. Davi não está ensinando justificação pelas obras da lei. Ele está descrevendo as marcas de um homem que foi, sim, justificado pela fé em Jesus Cristo. Como ele vai ser reconhecido no mundo, como ele vai ser notado no mundo, neste mundo caído e quebrado pelo pecado. É assim que ele vai ser reconhecido. É assim que você vai reconhecer alguém que permanece na presença do Senhor. Este salmo nos ajuda a enxergar que a justificação pela fé em Cristo não é uma doutrina estéril, ela produz frutos. Somos chamados a produzir frutos de santidade, como um reflexo da nossa nova natureza que recebemos pela fé no Filho de Deus. Ocorre que para o ímpio, a lei do Senhor serve como uma tábua de salvação. Mas para o cristão, para o genuíno cristão, a lei atua não como uma tábua de salvação, mas como uma norma de gratidão. Uma norma de gratidão. Eu explico isso usando a ilustração que eu já contei aqui, mas eu vou contá-la novamente. Porque Martim Lutero, ao meu ver, foi muito feliz nessa ilustração. Há 5 séculos atrás, ele descrevendo essa ilustração entre a lei e a graça, como ambas caminham juntas, de mãos dadas, lado a lado. Martim Lutero disse que o homem, para ser salvo, ele precisa ser justificado pela fé em Jesus Cristo. E para que isso aconteça, a lei do Senhor, ele descrevendo como se a lei fosse uma pessoa. A lei do Senhor toma o pecador pela mão e o leva para Jesus Cristo, para ser ali justificado pela fé nele. Porque a lei é incapaz de justificar pecadores. A lei sequer foi dada por Deus para esse propósito, para salvar alguém do seu pecado. A lei foi dada justamente para levar o homem a reconhecer que ele é pecador e o quanto ele carece da graça do Senhor. Então a lei toma o pecador pela mão, vamos meu filho, e leva até Jesus Cristo, para ali ser salvo por ele mediante a fé. Só que, uma vez salvo por Jesus Cristo, Jesus toma o pecador pela mão e o leva de volta para a lei, para que ele a obedeça como uma norma de gratidão por tudo aquilo que Cristo fez por ele na cruz do Calvário, salvando ele dos seus pecados, da ira de Deus, da condenação eterna. Agora ele está capacitado, preparado para obedecer a voz do Senhor, obedecer os mandamentos, como a norma de gratidão, não como a tábua de salvação. Percebe a diferença?
como a lei pode ser usada equivocadamente e como os muitos, infelizmente, a utilizam como uma tábua de salvação, uma boia de salvação, tentando agarrá-la, cumprir a lei, para que no final Deus se apiede dele. Pode entrar, meu filho, você foi sincero, você se esforçou tanto, pode entrar. Quanto à visão bíblica correta, é o contrário. Deus nos salva em Cristo Jesus no início da nossa caminhada. Depois, Ele nos manda de volta para a lei, para obedecê-la em gratidão e reconhecimento a tudo que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Esta é a primeira consideração que eu gostaria de fazer. Segunda consideração, outra grande verdade, é que este salmo não está falando de Davi, mas também não está falando nem de mim e nem de você, não está falando de nós. À luz do Novo Testamento, este salmo aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Davi está apresentando aqui o verdadeiro cidadão dos céus, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso herói, o nosso verdadeiro campeão, nosso irmão mais velho, vitorioso, que venceu tudo aquilo que tudo onde nós fracassamos. Ele venceu por mim e por você, por nós. Nenhum ser humano conseguiu cumprir essa lista de forma perfeita, o Salmo 15. E nunca conseguirá. E por que não? Porque este salmo apresenta o padrão de santidade do Deus Trino. A perfeição exigida por esse salmo foi cumprida somente por Jesus Cristo. Embora Jesus tenha sido tentado em todas as coisas, Cristo viveu uma vida perfeita e reta diante de Deus, diante dos homens, para que pudesse se tornar um representante qualificado de pecadores como nós. Onde nós vemos isso? No Salmo irmão gêmeo do Salmo 15. Sabia que o Salmo 15 tem um irmão gêmeo? O Salmo 24. O Salmo 24, que nós lemos na abertura desse culto, diz lá as mesmas perguntas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? Resposta de Davi: aquele que tem mãos puras, cujo coração é puro, que não entrega sua alma à falsidade, não jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Mãos limpas, que nunca pecaram, coração puro, que nunca desejou o pecado, que nunca se entregou a sua alma à falsidade, nunca jurou dolosamente. Este salmo está apontando diretamente para a cruz do Calvário. Jesus Cristo é este homem aqui de mãos puras, de mãos limpas, de coração puro, que obteve a bênção e a justiça do seu Deus, o Deus da sua salvação. Esse salmo, sim, é uma referência literal à Arca da Aliança, sendo levada para o Monte Sião, pelo rei Davi, mas fazendo uma aplicação aqui cristológica, os teólogos ousam em afirmar que está falando aqui da ascensão do Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição. Depois de 40 dias ressurreto entre os discípulos, ele ascendeu aos céus, e à medida que ele ascendia aos céus, os anjos, entusiasmados, porque nunca tinham visto aquilo acontecendo antes, um homem com um corpo glorificado, subindo às moradas eternas, e a voz do Senhor que dizia: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória, Senhor? O Senhor dos exércitos, este é o Rei da Glória. Aquele que tem mãos limpas, coração puro, que não jura dolosamente, que não entrega sua alma à falsidade. Esse adquiriu méritos, virtude, poder, justiça, para subir aos céus e levar juntamente com ele toda a sua igreja. Você e eu nunca viveremos a perfeição que o Salmo 15 requer de nós. Mas por estarmos unidos a Cristo, pela fé nele, sua obediência
é contada como nossa. A justiça de Cristo nos é imputada gratuitamente. E ainda que fracassemos, Deus nos verá agora justificados em Cristo para sempre. Justificados, pois, pela fé, temos paz por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque a justificação não é uma recompensa para os justos. A justificação é uma recompensa para os culpados, como eu e como você. Deus não recompensa justos, porque não os há. Deus recompensa culpados. Culpados que colocam a sua confiança em Jesus Cristo. E à medida que pela fé permanecemos nesse Cristo, o nosso caráter sim vai sendo transformado de glória em glória, gradualmente, a fim de refletir essa justiça, a fim de refletirmos essa integridade em nossa vida diária, ainda que de maneira incompleta, maneira imperfeita, deste lado da vida. Concluo, meus irmãos, com 3 aplicações finais. Primeira delas, dirigidas aos filhos da aliança. Dirigido a você, filho, filha da aliança. Vocês não devem imaginar que por ser um filho obediente, um filho bem educado, obediente aos pais, que está tudo bem entre você e o Senhor. O fato de vocês conhecerem histórias bíblicas a respeito de Davi, Moisés, Abraão, não significa que está tudo bem entre vocês e o Senhor. Vocês precisam urgentemente estar num relacionamento pessoal com Cristo, como seu pai, como sua mãe. Esse texto nos mostra que os filhos da aliança também precisam de Cristo para conhecer a Deus e andar em integridade com Ele. Não devemos nos enganar. Há só um herói. E não é da Marvel. E não é da seleção da Espanha também. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diferentemente de nós, ele nunca errou o alvo que o Pai estabeleceu. Por isso, vocês, filhos da aliança, precisam confessá-lo com a sua boca que ele é Senhor, que ele morreu pelo seu pecado e que ele ressuscitou para a sua justificação. A segunda aplicação eu dirijo aqui a todos aqueles que afirmam que um dia receberam Jesus Cristo em seus corações pela fé. Se afirmarmos que Jesus Cristo nos salvou, nós iremos procurar viver em integridade diante de Deus. Os teólogos chamam isso, usam a expressão latina chamada coram Deo, diante da presença de Deus, diante da presença do Senhor. Ante a face do Senhor, coram Deo. Isso significa viver com a consciência de que Deus está sempre presente em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação, atitude. Deus está sempre presente. Por isso Paulo vai dizer lá à igreja de Corinto, né? Quer vocês comam, quer bebam, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Por quê, Paulo? Porque Deus está sempre presente. Quando vocês comem, quando vocês bebem, quando vocês dormem, quando vocês trabalham, quando vocês têm lazer, quando vocês me adoram, obviamente, essa consciência de que Deus está sempre presente, coram Deus, significa procurar vivermos em integridade, maneira completa, íntegra, com o coração não dividido, não cocheando entre 2 pensamentos. Tudo aquilo que eu falei lá atrás, traz à tona aqui agora. Isso é uma realidade na nossa vida? Isso é algo real e crescente na nossa vida? Porque uma coisa eu afirmo, e com muito temor, se nós não preocupamos com isso, há uma grande chance de nunca termos sido salvos por Jesus. Se isso não é uma realidade na nossa vida, se nós não nos preocupamos sequer com isso, há uma grande probabilidade de não conhecermos a Jesus
pela fé. Então, neste caso, o que nós precisamos não é de santificação, mas é sim de justificação, é de regeneração. Se isso não é uma realidade na nossa vida, significa, infelizmente, que Deus ainda não nos tirou do poço de lama. Primeiro, Deus tira você do poço de lama. Regeneração, justificação. É entrar lá no fundo do poço e tirar ele do meio do poço, daquela lama fedida, nojenta. Mas só que aí no trabalho da salvação não termina aí. Deus agora precisa remover a lama que ainda está em nós, com a mangueira, com o esguicho, com o vape. Isso é santificação, é a purificação do coração, dos olhos, da mente, das mãos, dos pés, da língua, dos lábios. É Deus removendo a lama que ainda está impregnada em nós. Isso é santificação. Neste caso, temos aqui dois casos. Primeiramente, nós precisamos ser retirados do poço, para depois Deus nos continuar lavando, até o último dia de nossa vida. Até o último dia. Terceira e última aplicação, meus irmãos, é para você que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Para você que recusa reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Se você leu o Salmo 15 e enxergou você nele, você está completamente errado. Você está completamente perdido. Você e eu não damos conta de cumprir aqueles requisitos descritos por Davi. Porque eles vão contra a nossa inclinação pecaminosa. Nós não temos capacidade, sequer vontade de fazê-lo. Você e eu fomos manchados na raiz. Gênesis 3, a queda de Adão e Eva. E se você acha que Deus vai olhar para a sua sinceridade e recebê-lo em seus braços, você está enganado completamente. Só resta nos confiar em Jesus Cristo. Reconhecermos que estamos enganados, redondamente enganados, e confiarmos em Jesus Cristo. A única chance da sua vida é que você olhe para a cruz do Calvário e reconheça que Cristo morreu por pecadores, dos quais você é o principal. Porque o cristianismo não se trata de cumprir leis. O cristianismo não se trata de ser uma boa pessoa. O nosso único orgulho deve ser de que Jesus morreu por miseráveis pecadores como nós. Cristo é tudo que nós temos, portanto, na vida ou na morte. O Evangelho é a única religião em que nós nos lançamos sobre Cristo de mãos vazias, sem nada a oferecer a Ele. Precisamos entender que não contribuímos em nada para a nossa salvação, a não ser com o nosso pecado. Se tudo que nós temos é apenas religião, somos os mais miseráveis dentre os homens. Portanto, se alguém está nessa situação, a palavra do Senhor exige de você que você se arrependa. Que você se arrependa, confesse seu pecado a Deus e crê em Jesus Cristo para o perdão e salvação da sua alma. Amém?